Oi, tudo bem? Voltamos para mais uma aula. Espero que vocês estejam bem e usando os conselhos de todas as professoras. Tá? Eu, a professora Maraísa, a professora Cláudia, estamos aqui para auxiliar vocês, para fazerem a aula de vocês ficarem mais dinâmica, mais tranquila, mais suave. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre lendas e mitos e situações problemas. Tipologia textual, lendas. Olha o nosso Brasil, por que tem essa imagem? Para mostrar para vocês que cada canto do nosso país tem um tipo de lenda, né? Lendas e mitos. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos de caráter fantástico ou fictício. Humana, uma lenda pode ser também verdadeira, o que é muito importante. As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação aventuresca. Quem nunca sentou perto do vô, perto da bisa e lembra, ou perto da mãe, contar lendas, contar de coisas antigas, né? Hoje eu tenho meu pai de 84 anos, sempre ele está contando as histórias, coisas antigas lá atrás, que ele quando criança ouvia. Então lendas, a partir disso, é um contar para o outro. Vamos lá ver? Com exemplos bem definidos em todos os países do mundo, as lendas geralmente fornecem explicações plausíveis e até certo ponto aceitáveis para coisas que não têm explicações científicas comprovadas, como acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Como diz o dito popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. Quer dizer, eu conto uma coisa, passo para a pessoa. A outra pessoa vai contar, aumenta mais um pouquinho. Por isso, o ditado popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. As lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração a geração, sofrem alterações à medida que são contadas. Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico, como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza. Através de explicações científicas, criavam mitos com este objetivo, dar sentido às coisas do mundo. Os mitos eram uma forma de passar conhecimentos e alertar as pessoas sobre perigos, defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam com fatos da realidade para dar sentido à vida e ao mundo. Lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas diretamente pela miscigenação da origem do povo brasileiro. Lembra lá na figura inicial, que é o mapa do Brasil, e cada lugar tem um tipo de lendas? É o que está falando aqui agora. Olha lá. Então, mito é o personagem da história. Lenda é a história vivida pelo mito. As lendas e mitos fazem parte do folclore brasileiro. Olha lá, mula sem cabeça, saci pererê, curupira, iara, o boto, lobisomem. Vamos ver um pouquinho das lendas? O que é o folclore? Folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares constituídos por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes que são passados de geração em geração. A palavra tem origem no inglês em que folclore significa sabedoria popular. Algumas lendas e mitos do folclore brasileiro. Representada por uma cobra de fogo que protege a mata e os animais e tem a capacidade de perseguir
e matar aqueles que desrespeitam a natureza. De quem será que está falando? Do boitatá. Olha a imagem do boitatá, é uma cobra que gospe fogo. Este mito é de origem indígena, um dos primeiros do folclore brasileiro. Foram encontrados relatos do boitatá em cartas do padre jesuíta José de Anchieta. Em 1560, na região Nordeste, o boitatá é conhecido como fogo que corre. Acredita-se que a lenda do boto tenha surgido na região amazônica. Ele é representado por um homem jovem, bonito e charmoso, que encanta mulheres nos bailes e festas. É o boto. Após a conquista, leva a jovem para a beira de um rio e as engravida, antes da madrugada chegar. Ele mergulha nas águas do rio para transformar-se em um boto. Olha, então é o boto que se transforma em homem para conquistar as mulheres. Curupira. Então nós vimos o boitatá, o boto, agora nós vamos ver sobre Curupira. Assim como o boitatá, Curupira também é um protetor das matas e dos animais silvestres. Representado por um anão de cabelos compridos e com os pés virados para trás. Persegue e mata todos que desrespeitam a natureza. Quando alguém desaparece nas matas, muitos habitantes do interior acreditam que é a obra do Curupira. Olha a imagem do Curupira, o pé virado para trás. Por que o pé dele é virado para trás? Porque quando ele corre, para quem vê, dá a impressão que ele está indo em direção, mas ele está vindo em direção oposta. Lobisomem. Este mito aparece em várias regiões do mundo. Diz a lenda que um homem foi atacado por um lobo numa noite de lua cheia e não morreu. Porém, desenvolveu a capacidade de transformar-se em um lobo nas noites de lua cheia. Já houve até novela, né, falando do lobisomem. Olha lá. Nestas noites, o lobisomem ataca todos aqueles que encontra pela frente. Somente um tiro de bala de prata em seu coração seria capaz de matá-lo. Olha o lobisomem. A mula sem cabeça. Conta que uma mulher teve um romance com um padre e recebe como maldição a capacidade de transformar-se em uma mula, que parte à procura de pessoas para machucá-las e assustá-las. A mula sem cabeça emite sons amedrontadores e dá coice nas pessoas, podendo feri-las e matá-las. A mula vaga até soar do terceiro galo na manhã de sexta-feira, e depois disso retorna à sua forma humana, ferida em lágrimas pela maldição. Esse é o mais danado, né? Das lendas, ele é o mais danado, Saci Pererê. Lembram do sítio do Pica-Pau Amarelo, do Saci Pererê, que pulava com uma perna só? O Saci é representado por um menino negro que tem apenas uma perna, sempre com o seu cachimbo e com um gorro vermelho que lhe dá poderes mágicos. Vive aprontando travessuras e se diverte muito com isso. Adora espantar cavalos, queimar comida e acordar pessoas com gargalhadas. Olha, o Saci. A Iara. Também conhecida como Mãe d'Água, trata-se de uma história de origem indígena, oriunda da Amazônica, localizada na região norte do Brasil. Iara, olha como que ela é. Iara, do indígena Iuara,
significa aquela que mora nas águas. É uma sereia, metade mulher, metade peixe, que vive nas águas amazônicas. Com longos cabelos pretos e olhos castanhos, a sereia Iara emite uma melodia que atrai os homens, os quais ficam rendidos e hipnotizados com seu canto e sua voz doce. A cultura popular brasileira propaga-se na tradição oral dos povos, vinculando ensinamentos morais, valores éticos, sendo fortalecidas na memória consecutivas de gerações, espécies de legado passando de pai para filho. A diversidade cultural predominante no Brasil é consequência de grande extensão territorial e das características geradas em cada região do país. Então, nós vimos da lenda, pessoal, dos mitos, sobre o folclore. O folclore seria para nós uma festa, né, que geralmente nas escolas se faz cartazes, faz festa, apresentações, e é no mês de agosto. Devido à pandemia, da gente estar isolado, não estar podendo ir para a escola, a gente socializa com vocês aqui, nas aulas remotas, para vocês lembrarem sobre o folclore, tá bom? Agora nós vamos socializar um pouquinho do texto que nós vimos. Você conhece uma lenda que foi citada hoje na aula? Vamos pensar um pouquinho? Qual lenda que vocês lembram que foi citada? Se você conhece, conte para uma pessoa que mora na mesma casa que a sua. Tenha certeza que ela vai amar ouvir você. Então, pessoal, é o que eu tinha dito para vocês no começo da aula. Geralmente, quem conta essas coisas mais antigas, conta essas lendas, são os mais antigos, né? Que eles contam como viveram com os pais, com os avós, com os bisavós. Então, vem lá de trás, bem antigamente mesmo, eles contavam que geralmente a maioria das pessoas morava em sítio, morava em fazenda, não tinha luz elétrica como tem hoje, não tinha computador, não tinha televisão, como nós do EJA, né, nós já vivenciamos mais isso. Então, eles contavam, não tinha televisão ou tinha rádio, eles sentavam com as crianças, sentavam com os filhos e contavam sobre a lenda. Então, às vezes, de muito ouvir, eles ficavam com medo e sempre de noite, quando eles dormiam, escutavam um barulhinho, então já achava que era algum personagem da lenda, né? Vamos testar os conhecimentos, vamos ver se vocês estão espertinhos, vamos lá? O que significa a palavra folclore? Vamos pensar? Tem 3 alternativas. Do inglês, folclore, cultura de um povo. Do alemão, significa amor e cultura ou não significa nada? O que vocês acham? Vamos lá? Ah, muito bem, do inglês, folclore, cultura de um povo. Vamos para a próxima? A mulher que tivesse um romance com um padre seria como castigo, transformada em uma... Vamos lá, pessoal, pensar um pouquinho. Vamos ver a resposta? Temos 3 alternativas. Seria uma sereia? Será que quem apaixonasse pelo padre tivesse romance ia ficar mais bonita ainda? Uma sereia? Uma bruxa? Uma mula sem cabeça, vamos ver? Uma mula sem cabeça. Lembra lá dos mitos que nós vimos? Lembra que é uma lenda, hein, pessoal? Vamos lá. Como o Curupira é descrito? As 3 alternativas. Primeira alternativa. Um garoto de uma perna só. Cobra de fogo que protege a floresta. Ou um garoto de cabelos vermelhos, fogo, ágil, com os pés virados,
que serve para despistar os caçadores. Vamos ver? Muito bem, pessoal, vocês estão muito espertos. É um garoto de cabelos vermelho fogo, ágil com os pés virados, que serve para despistar os caçadores. Muito bem. Que legal! Hoje conhecemos um pouquinho da cultura brasileira, lendas e mitos. Alunos da EJA, até a próxima aula de português. O que nós quisemos com essa aula, pessoal? Além de vocês aprenderem português, aprender sobre lendas, nós também vimos um pouco de interpretação de texto. Essas perguntas aqui, ó, nós chamamos de interpretação de texto. O que é interpretar? Você lê o texto, nós lemos todo o texto e a partir do texto são formuladas perguntas. Como que você interpreta? Você vai lá no texto, vou explicar direitinho para vocês como que é a interpretação do texto. Você tem o texto, olha lá. Como Curupira é descrito? Você vai lá no texto, procura a palavra Curupira. Chegou no texto, circula Curupira, todas as palavras Curupira. A partir dali, fica mais fácil para vocês descobrirem a resposta da pergunta. Aí vocês querem saber, descrito, que fala sobre o Curupira. Aí vocês vão lá, procura na palavrinha que vocês já contornaram de Curupira, já destacaram e vê o que, em qual frase está descrevendo sobre ele, está falando sobre o Curupira. Assim é a interpretação de texto. Ah, professor, é horrível a interpretação de texto. Por que eu tenho que aprender? Interpretação de texto aprende-se para quê? Aprende-se para vocês poderem também, na hora de falar, de interpretar, na hora de agir, fica mais fácil para vocês. E fica mais fácil para vocês desenvolverem e vocês raciocinarem melhor uma atividade de português. Por isso existe a interpretação de texto, tá bom? Agora nós vamos ver um pouquinho de matemática. O que é matemática? Qual que é a situação-problema? Situação-problema, eu dou um enunciado de um texto, como se fosse um texto, e vocês têm que desenvolver a atividade. Vamos lá, a primeira? Olha lá. Aqui nós vamos aprender um pouquinho dos termos da adição. Quais são os termos da adição? Nós temos 5 mais 4, que é igual a 9. O primeiro número, que é o 5, que está em vermelho, nós chamamos de parcela. O próximo lá embaixo, que vem logo após o 5, chamamos também de parcela. O que deu o resultado é a soma aí total. Agora nós temos a subtração. Ah, professora, eu tenho que guardar isso, eu tenho que saber. Guardar não precisa decorar, mas vocês têm que saber mais ou menos do que se trata, por isso que está sendo colocado, para vocês saberem do que está sendo tratado. Os termos da subtração são, vamos lá, eu tenho 9, vou subtrair 4, deu 5. O 9 vai ser o minuendo, o 4 subtraindo, e o que deu resto ou diferença. Agora nós vamos ver da multiplicação. Então eu tenho 9 que multiplica 5, 9 vezes 5, 45. O primeiro número é o multiplicando e o segundo é o multiplicador. E o que deu é o produto. Então nós vimos, vamos voltar? Os termos da adição, que é parcela, parcela soma ou total, 5 mais 4, 9. Nós vemos da subtração, que é 9 menos 4, que é igual a 5, o primeiro é o minuendo, subtraindo, resto ou diferença. E nós vimos da multiplicação, que é 9 que multiplica 5, que dá 45, multiplicando, multiplicador e produto. Então, nós estamos vendo as 3 operações matemáticas, tá bom? Vamos lá. Agora vocês vão pensar um pouquinho. Ah, professora, eu estou cansada, trabalhei muito, não quero fazer. Não precisa fazer as atividades todas de uma vez. Faz um pouquinho. Ah, hoje eu cheguei mais tranquila, vou fazer um pouco.
Ah, eu não deu tempo? Faz mais um pouquinho, tá bom? Não precisa fazer tudo de uma vez, vai aos poucos. Então, devido a todas as perguntas, atividades, nós vamos fazer vocês pensar um pouquinho, tá bom? Havia 5 sacis na varanda. 3 foram embora, por causa do barulho. Quantos sacis ficaram? Dá um tempo para vocês pensarem. Vamos pensar junto? Eu tenho 5 saci, certo? Como o que vocês podem usar para fazer as contas? Vamos supor, vocês têm 5 balas, seria o saci. Aí vocês escondem as 3 balas. Quantas balas sobrar? São saci. Vamos lá pensar? Olha lá. Eu tenho 2. Por quê? Se eu tenho 5, tiro 3, saiu 3, ficaram somente 2. Então, ficaram 2 sacis na varanda. Olha lá. Agora, nós vamos um pouquinho para a fazenda. Na fazenda Guarani, havia 469 ovelhas. Veio o saci, espantou 138, que fugiram para longe de medo. Quantas ovelhas permaneceram na fazenda? Lembra lá de lendas e mitos que o saci era teimoso, o saci dava trabalho. Então, aqui na fazenda, ele também deu trabalho. Ele tinha 469 ovelhas, ele espantou 138. Vamos lá ver? Qual conta que vocês acham que nós vamos fazer? É adição, é subtração, é divisão ou multiplicação? Olha lá, 469 menos 138. Então, é uma subtração. Como que eu faço? 8, tiro 8 de 9. Quanto que eu vou ter? Aí eu tenho 6, eu tiro 3. Eu fiquei com quanto? Com 3. Eu tenho 4, tiro 1. Eu fico com quanto? Com 3. Vamos ver a resposta? Permaneceram na fazenda Guarani 331 ovelhas. Quando eu faço resolução de problema, eu tenho que ter sempre a resposta, tá? E a resposta vai de acordo com a pergunta que foi feita. Vamos para o próximo? Curupira recolheu da laranjeira 4 cestos com 248 laranjas em cada cesto. Quantas laranjas o Curupira recolheu no total? Quem já trabalhou na roça, lembra? Apanhar laranja, pôr no cesto, pôr na caixa, né? Eu também já fui algumas vezes apanhar laranja. Então, quando a gente era pequena, a gente via os pais, meu pai mexia com essa parte de laranja, nós íamos os adultos indo, a gente queria ir. E na cidade que eu morava, então é tudo perto. Então nós íamos no laranjal, sentava, chupava laranja. Hoje que criança não pode fazer. A única coisa que criança, laranja que a criança vê a maioria é no supermercado. Mas eu não. Na minha infância eu digo que eu brinquei, que eu fui criança. Então eu chupava laranja direto do pé. Agora imagine, 4 cestos com 248. Eu lembro exatamente que as pessoas apanhavam laranja, tinha que ser rápido para encher a caixa, tinha que ser rápido. E logo vinha o caminhão para recolher todas as caixas. Achava que sentava, quem sabe foi na laranja sabe como que é. Achava que sentava, não sentava não, porque vinha um próximo caminhão, caminhão carregou. Carregou, já vinha apontando outro caminhão e enchia. E tinha homens, mulheres que eram muito rápido, colhiam laranja rapidamente, né? Então, eles eram muito rápidos naquilo que eles faziam. Vamos lá ver. Olha lá as laranjas, 248 multiplicado por 4. Vamos ver? 4 vezes 8, 32, subiu 3. 4 vezes 4, 16. Com 3, 19. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. Que a gente vê as atividades, a gente vai lembrando, né, das coisas antigas, que nós não tínhamos doença. Se tinha, era cuidado com os remédios caseiros, né? Não tinha essa pandemia que tem hoje, né? Então, vamos lá.
Curupira recolheu da laranjeira 992 laranjas. Vamos para a próxima? Numa sexta-feira de lua cheia, o lobisomem passou pelo campo e avistou muitas galinhas. Aproveitou e capturou galinhas de 3 espécies distintas. Olha lá, 371 galinhas de Angola, 245 galinhas Rode e 84 sedosas. Mas ele é esperto, né? Ele não quer da mesma, não. Ele quis variar ali as galinhas. Quantas galinhas no total o lobisomem conseguiu capturar? Veja, quem cuidava das galinhas teve muito prejuízo com esse lobisomem. Vamos lá, pessoal? Olha lá, 371, mais 245, mais 84. Vamos lá? 1 mais 5, mais 4, sobe? 1. 1 mais 7, 8. Com 4, quando deu, pessoal? Mais 8, 20. Muito bem, vocês estão bem espertos. 2 mais 3, com 2, 7. Vamos lá na resposta? O lobisomem conseguiu capturar 700 galinhas no total. Joaquim colheu 378 sacos de feijão. Vendeu 153 sacos de feijão. Quantos sacos de feijão restaram? Vocês têm que pensar, olha lá, ele colheu, depois vendeu. A palavra vendeu. Quando eu vendo, eu fico com mais, eu fico com menos ou eu multiplico? Se é venda, o que acontece comigo quando eu vendo? Se o Joaquim tem esse tanto de saco de feijão, ele vendeu, o que aconteceu? Ele vai ficar 100. Ele ficando 100, qual a operação matemática que eu vou usar? É adição, é subtração, é multiplicação ou divisão? Pensa um pouquinho, ó. Vendeu. Se eu vendo, imagina uma loja. Uma loja, ela tem vários sapatos. Se ela vende metade dos sapatos, ela vai estar com aquele sapato na loja, ela vai aumentar ou ela vai perder? Ela vendeu, então ela perdeu. Então vamos lá. Eu faço subtração. Se eu tenho 8, vendeu, tiro 3, fico com 5. Se eu tenho 7, tiro 5, eu fico com 2. Se eu tenho 3, tiro 1, eu fico com 2. Deu 225. Vamos lá ver? Restaram 225 sacos de feijão. Vamos para o próximo? Maria fez salgados para vender. Na segunda-feira, fez 342 e na terça-feira, fez 253 salgados. Quantos salgados Maria fez em 2 dias? Ó, pensa bem. Segunda, ela fez 342. Na terça, 353. Ela fez. Se ela fez, ela vai dividir, ela vai multiplicar, ela vai subtrair ou ela vai adicionar? Quais das operações vocês acham que é? Vamos lá? Se eu tenho 342 mais 253, vamos somar? 2 mais 3 eu tenho 5. 4 mais 5 eu tenho 9. E 3 mais 2 eu tenho 5. Muito bem, vamos ver a resposta? Maria fez 595 salgados nos 2 dias. Olha lá, mais uma pergunta. A escola recebeu 123 caixas de lápis. Em cada caixa tinha 9 lápis. Quantos lápis a escola recebeu? Eu tenho que somar. Vamos resolver de 2 formas. De 2 formas não, vou explicar para vocês 2 formas. Como que eu poderia resolver ali? Se eu tenho 123 caixas, em cada caixa tinha 9 lápis, como que eu poderia fazer essa conta?
Como vocês acham da forma mais simples de fazer? Eu poderia somar 9 123 vezes, não é? 9, 9, 9, 9, 9. 123 vezes, mas não é cansativo para fazer isso? Qual a forma mais simples de fazer? A multiplicação. Porque a multiplicação é a soma do produto que eu quero. Para mim, eu tinha que multiplicar 9 123 vezes. Vocês acham que é muito cansativo, né? Então, uma forma mais simples de fazer é a multiplicação. Vamos lá. 9 vezes 3, 27. Sobe 2. 9 vezes 2, 18. Com mais 2, 20. Subiu 2. 9 mais 1, 9. Com 2, 11.101. Não é mais prático eu fazer a multiplicação do que somar 9, 9, 9. Eu vou gastar quase metade do dia para fazer essa soma, né? Então, pela multiplicação, acaba sendo mais fácil. Vamos ver a resposta? A escola recebeu 1.107 lápis. Pessoal, acabou. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam estudando. O que esperamos de vocês é isso, compreensão. Se não deu para fazer o exercício, mas vai lá, clica. Assistem às aulas, eu, a professora Maraísa, a professora Cláudia, estamos gravando para vocês com muito carinho, tá? Até a próxima e um beijo a todos.